Será que um transtorno emocional ou qualquer quadro de instabilidade pelas suas emoções pode acarretar hérnia de disco, pode gerar um problema na coluna, pode gerar dores nas costas? O quanto que as emoções influenciam na dor física de maneira mecânica, estrutural? É isso que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Então, se você sofre com depressão, ansiedade, pânico, tristeza ou qualquer outro tipo de instabilidade emocional e tem dor na coluna ou dor articular, fibromialgia, fica aqui comigo porque você vai entender qual é essa relação e eu vou trazer dicas muito poderosas para você. Deixa aqui para mim nos comentários se você tem alguma dor biomecânica, alguma lesão já instalada, comprovada em exame, se você sabe que tem, e se de maneira associada você está estressado, dormindo mal, com excesso de pensamentos negativos, ansiedade, depressão. Vamos ao vídeo. Dor crônica, dor aguda e aspectos psicológicos. Hoje eu vou trazer para você aqui uma abordagem integrativa entre fisioterapia, neurociência e autoconhecimento. Esse é o tema de uma palestra que eu gosto muito de ministrar. Tem até vários trechos que eu sempre posto para vocês no meu Instagram. Eu tô querendo colocar algumas aqui na íntegra, já vi pra gente passar para vocês essas informações. Dentro das minhas especialidades, o meu método de fisioterapia integrativa, a especialidade que me trouxe essa visão integrativa de corpo, mente e emoções foi a medicina chinesa há muitos anos, então há 15 anos atrás, em 2010. Então eu sempre tratei os meus pacientes de maneira integrativa. Então nunca foi um tratamento só mecânico, porque na anamnese, na avaliação energética que nós falamos da medicina chinesa, nós entendemos um padrão disfuncional energético, que seria um padrão disfuncional emocional somado a parte mental do paciente, que está fazendo com que esse corpo somatize tudo que está passando na cabeça dele, tudo que ele está sentindo. E somado a isso, a avaliação mecânica das disfunções das causas posturais. Por isso que eu uso vários tratamentos lá na clínica. Então, eu associo o RPG com Pilates no estúdio, a quiropraxia, a osteopatia, terapia manual, de maneira indo para a parte totalmente mecânica, atuando nos tecidos envolvidos daquela lesão, coluna ou articular, a acupuntura, entrando nesses tecidos de maneira anti-inflamatória e analgésica, potencializando esses tratamentos, só que nos pontos de acupuntura eles não são só para as dores, e sim pontos emocionais também, de maneira personalizada, aquele paciente, aquele quadro clínico. Então eu já tinha essa visão desde 2010, comecei a trabalhar dessa maneira com a medicina chinesa, que é milenar. De 3 anos para cá, eu comecei a fazer várias especialidades em neurociência, comportamento humano e autoconhecimento. Então eu gosto muito de estudar isso e falar sobre isso. E tudo que eu estudo hoje de comportamento humano, somado à neurociência, à biologia, ao comportamento, comprova tudo que a medicina chinesa já me falou há 15 anos atrás. Por isso que eles são milenares e por isso que a gente não consegue comparar o oriental com o ocidental. É outra qualidade de vida com longevidade. Então é muito comum eles serem centenários e praticarem atividade física como o judô, por exemplo, corrida, natação, tendo nenhuma queixa de dor, nenhuma limitação mecânica, até aparentando serem muito mais jovens, né, do que realmente a idade que eles têm no RG. Então você nunca vai comparar o oriental com o ocidental quando você pega com a mesma idade. Eu sempre falo, pega um idoso daqui de 90 anos e olha um oriental de 90 anos. Como que um chegou aos 90 e como que o outro chegou aos 90. Só aí você já tem a sua comprovação. Contra fatos, não argumentos. Mas a gente tem toda uma explicação hoje com o embasamento da neurociência, dos efeitos, né, de tratar o paciente de maneira integrativa. Isso é integrativo. Eu sempre falo que é tratar a mente e o corpo. Até porque eles são uma unidade, eles não são separados. O nosso cérebro, partindo do princípio de que o nosso cérebro continua via medula. Então a nossa coluna, o que tem dentro dela, o canal medular, nada mais é do que o sistema nervoso periférico, que é o que dá os comandos e alimenta todos os nossos membros, órgãos e vísceras, sistema visceral, toda a nossa fisiologia corpórea. Então o nosso corpo se comunica o tempo todo com o nosso cérebro via o sistema nervoso periférico. Então ele está o tempo todo aí em comunicação
coração, que é o sistema nervoso autônomo, em que nós não precisamos pensar para fazer os movimentos, para respirar e para as vísceras funcionar. Então eu estou falando com você aqui, é meio que automático os movimentos que o meu corpo faz, e quando eu falo com você, eu respiro de maneira sincrônica e quantas vezes o meu coração bate, por exemplo. Das inervações da coluna, que é o sistema nervoso periférico, saem as inervações, que são ramificações de nervos que alimentam os nossos membros, as vísceras, inervam as nossas vísceras de maneira associada aos membros e percorrem neurônios nessas inervações. Então, a relação ela é íntima com o sistema nervoso. Da mesma maneira que o sistema nervoso, a relação íntima com ele é a mente. O cérebro, ele obedece todos os comandos que a mente dá. Ou seja, o que você pensa, que vem por trás do que você acredita, que são as suas crenças, a sua visão de mundo das pessoas, o que você acredita como verdade absoluta. Isso é crença, que vem do que você aprendeu, de tudo que lhe foi imposto pelas referências, de tudo que você ouviu, de tudo que você viu, de tudo que você cheirou, de tudo que você escutou e de tudo que você vivenciou, principalmente daquelas situações em que geraram emoções. Então, o subconsciente, que é a mente subconsciente autônoma sua, digamos assim, que é como se fosse o seu corpo, porque é o que você faz de maneira involuntária, sem que você precise colocar sua atenção, e as crenças e os pensamentos são isso, porque vem do nada um pensamento, que vem do que você acredita, que está nessa mente inconsciente, vem de toda a sua formação. Isso começou, a psicanálise já nos traz aí as informações de que nós já somos programados desde a barriga da mãe. Até porque o químico que alimenta as nossas células é o sangue. E o químico que está no sangue é colocado pelo nosso cérebro. E esse químico, ele é confeccionado no cérebro, produzido no cérebro, de acordo com o que você pensa e imagina. Então, o que você pensou e imaginou, o seu cérebro interpreta, tem uma resposta desses neurotransmissores, desse químico, entre outras substâncias. Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar isso na corrente sanguínea que vai chegar nas suas células. Então, com os estudos, né, nós começamos a entender que isso é epigenética, que é o que está... O ambiente está acima do gene. Então, o ambiente são vários fatores, né? O ambiente é a minha alimentação, se eu me exercito ou não, a hora que eu vou dormir, como que eu lido com as pessoas, como que eu reajo ao ambiente. E tudo isso vem do que eu penso, que vem do que eu acredito. Então, é muito profundo de se fazer essa relação e complexo ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo, também é fácil de entender e tudo faz sentido. Porque a sua mente, o seu pensamento tem o poder de mudar o seu batimento cardíaco. Essa é a explicação mais fácil que eu posso trazer para você. Então você tem um pensamento que você está imaginando, nem aconteceu, você está imaginando que aquilo pode acontecer, você tem uma taquicardia, você tem um pico de pressão. E onde que eu quero chegar com a questão da coluna? Eu sempre falo que qualquer dor física, seja visceral ou seja uma patologia mecânica, articular, artrose, as inflamações, hernia de disco, discopatia, metade as causas são posturais e a outra metade é emocional psicossomática. Então, como que isso repercute na minha mecânica? Quando eu tenho um pensamento, ele vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Esse comportamento ele é fisiológico e ele também é postural. Por quê? Quando eu tenho um pensamento de que algo pode acontecer e eu sofro com aquilo, então geralmente são pessoas muito ansiosas, e assim que ela chega num pânico, ela tem uma mente muito projetada para o futuro e a base disso é o medo, uma insegurança, ela está na escassez, ela está na falta. Então faz com que ela fique sempre muito preocupada pensando no amanhã. E essa mente ela começa a ficar condicionada a sempre pensar no pior cenário possível, a ficar muito negativa. Isso faz o quê? Isso aciona o sistema primitivo do nosso corpo de luta e fuga, que seria o sistema nervoso simpático, que faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, aquele que trabalha para você sem que você precise prestar atenção colocando consciência. Então ele é acionado. Imediatamente vem uma resposta emocional para o corpo. Por isso que você lembra de algo que aconteceu há 10 anos atrás e você sente a mesma emoção, você chora, você sofre, como se aquilo que aconteceu há 10 anos estivesse acontecendo agora, porque para a mente ela não sabe se isso é verdade, é mentira, se isso está no presente, se isso nem aconteceu, ou se isso foi
um acontecimento do passado, ela traz para o agora. E aí o cérebro interpreta. E aí ele vai ativar o sistema primitivo de luta e fuga, então agora é a hora de lutar, correr e fugir, não é hora de digerir nada, então a digestão ela entra na reparação, na autorregulação do nosso corpo, que é o sistema nervoso parasimpático que faz. Você vai para o contrário, por isso que dá um gelo, um frio no estômago, porque agora não é hora de digerir, agora é hora de sangue no músculo, porque eu tenho que tensionar minha musculatura e me preparar para enfrentar o predador, que é essa visão de futuro com esse pensamento negativo que vem todo santo dia. Então os meus músculos se tensionam, eu tenho um disparo muito grande dos hormônios do estresse em momentos que não é para ter, tensionando a minha musculatura. A musculatura intrínseca da coluna, ela está totalmente envolta nas articulações, no disco intervertebral e nas inervações. Essa musculatura entra numa tensão involuntária, num espasmo muito profundo e começa a gerar uma hipersolicitação mecânica nos segmentos da coluna de maneira disfuncional e desequilibrada. E as lesões acontecem por um desequilíbrio postural. Então entendeu agora a relação de como que a sua mente gera problema na coluna e dores? Aí somado a um paciente que já tem uma escoliose, que já tem uma báscula de quadril, que já pisa de maneira disfuncional e todo dia ele não dorme, com excesso de pensamento, ansioso, prevendo o pior cenário possível, com medo de morrer, com medo de não ter dinheiro, com medo de alguma coisa que nem aconteceu, por ansiedade, uma mente que não desliga, não dorme bem, ou um paciente que vive com dor crônica porque não trata as causas posturais dessa dor, então ele acorda todas as noites com dor, não tem um sono reparador, ele vai continuar com o sistema nervoso simpático muito ativado num horário que não é para estar, que era a função do parasimpático. Nenhum corpo foi feito para viver, nenhum organismo, por tanto tempo em estado de alerta, luta e fuga. Então, além de você desenvolver patologias mecânicas como discopatia hernia de disco, pelo pensamento que está escravizando essa musculatura, a escravizar suas articulações, indo para essa hierarquia de tecidos disfuncional, você também está muito suscetível a ter uma doença autoimune psicossomática como fibromialgia. Da mesma maneira que uma pessoa que não ressignifica o passado com depressão, em frustração, com muita raiva guardada, com muita mágoa, uma mente no passado. O segredo é trazer a mente para o agora e buscar ajuda, tratamento, meditação, medicina chinesa, acupuntura, tratando o físico e o emocional. Eu falo que a fisioterapia integrativa é a fisioterapia da cura, da autorregulação. Então você vai agir no mental e no emocional. É assim que você faz uma lesão, uma disfunção. As lesões de joelho, pessoas muito rígidas, que não aceitam mudanças, que são difíceis, não têm uma flexibilidade, né, em trabalhar, em lidar com as situações, com os desafios, com mudanças, que não tem a resiliência trabalhada e desenvolvida, essa flexibilidade, ela começa a gerar muita rigidez nas articulações. Por quê? Quando eu sou muito resistente à mudança, eu quero ficar parada no mesmo lugar, numa zona de conforto. É isso que o meu subconsciente está querendo. Então eu tenho dificuldade em me locomover. A mudança é eu sair daqui e ir para cá. Não estou na zona de conforto. E eu preciso de quem para sair daqui e ir para cá? Do meu joelho e do meu quadril. Então quando você começa a conversar com essa pessoa, trazendo autoconhecimento para ela, fazendo avaliação de medicina chinesa somada à neurociência e à programação neurolinguística, que é o que eu trabalho, que eu tenho formação, a conta começa a fechar. E é por isso que a acupuntura resolve esses pacientes. Por quê? Porque ela é integrativa. Agora, se eu tratar só o mecânico e o postural e continuar com essas emoções à flor da pele, eu não vou ter um resultado 100%. O meu resultado vai ser parcial. Eu vou sempre ter uma dor aqui, uma dor ali e não vou dar a oportunidade do meu corpo reabsorver da autocura. Além de desenvolver problemas aí psicossomáticos e outras doenças autoimunes e fisiológicas, tá? E transtornos emocionais. Da mesma maneira que um paciente que vem, que vive com dor à base de remédio, que não trata as causas posturais, que não consegue sair da crise, vai chegar numa depressão, numa ansiedade, numa fibromialgia e até doenças mais severas, problemas digestivos, por não tratar essa dor crônica da maneira correta. Ficar só remediando ou na fisioterapia tradicional
ou na medicação. Então, eu sugiro que você procure ajuda, um terapeuta, entre num processo de autoconhecimento, escreva as suas crenças, comece a perceber esses pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Esteja consciente, comece a questionar tudo que você acredita, porque aí a força da crença começa a diminuir, começa a fazer um trabalho de voltar lá atrás, ressignifique o passado, trabalhe o perdão, tire essa mente do passado e do futuro, viva o agora, comece a colocar atenção no seu comportamento, porque o seu comportamento é o inconsciente. E aí você começa a trazer esse autoconhecimento e a fazer a meditação, respirar antes de dormir, respirações diafragmáticas. Você vai estimular o nervo vago, que é um nervo modulador do sistema nervoso parasimpático. Ele vai favorecer a diminuição das suas dores, porque ele vai ajudar no relaxamento desses músculos profundos, eles vão parar de apertar as suas inervações. E procura ajuda, precisa tratar com medicina chinesa, junto com o trabalho postural. Tá bom? Então eu espero ter ajudado você com essas informações. Lembrando para você curtir esse vídeo, compartilhar essas informações com outras pessoas, deixar aqui para mim o seu comentário, é muito importante. Baixar o meu e-book gratuito que está aqui na descrição. Tem várias informações aqui, tem um e-book gratuito para você que tem hernia de disco, aprender a se exercitar. Só você colocar o celular aqui no QR Code ou clicar no link. Também faço atendimentos por consultas online para inscritos do mundo todo, em que eu faço essa avaliação emocional do paciente junto com a avaliação postural. Vou elaborar um treino personalizado para você e também vou fazer a prescrição das fórmulas chinesas para você tratar a sua dor com fórmulas anti-inflamatórias e analgésicas e também para a parte emocional da sua própria casa. Então é uma consulta bem completa. E também tem o Transforme a Sua Postura em 30 dias, que é o meu protocolo para você corrigir a sua postura e dar oportunidade para a sua hernia de disco reabsorver. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.